Oi, teste. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje vamos fazer uma sessão solene, onde o vereador Gelson Adriano Klakoski vai homenagear o senhor Francisco Bonifácio. Então, verificando a lista de presença, havendo o coro regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão solene do período do Legislativo do ano 2025. Em pé, vamos fazer a oração no Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a aqueles que nos ofendem. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quero aqui convidar o nosso deputado estadual, Thiago Bira, a compor a mesa. Ordem do dia, votação do projeto de decreto do Legislativo número 2 de 2025, de autoria do senhor vereador Gelson Adriano Klakoski, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Francisco Bonifácio Lemos. Solicito a leitura do parecer da comissão e do histórico do homenageado. Parecer da comissão ao projeto de decreto número 2, 2025. Parecer número 53, 2025. Assunto: projeto de decreto legislativo de número 2, 2025, que concede título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor Francisco Bonifácio Lemos. Da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Analisando a proposição em tela, verifica-se que o projeto de decreto legislativo número 2, 2025, está em conformidade com os preceitos constitucionais, legais e regimentais, não havendo vícios formais que impeçam sua tramitação. A redação é clara e adequada aos objetivos propostos. No que se refere ao mérito, esta comissão entende que a concessão do título de cidadão benemérito ao senhor Francisco Bonifácio Lemos encontra justificativa plausível, conforme consta na proposição e justificativa que a acompanha. O homenageado é amplamente reconhecido por sua trajetória de vida, dedicada à agricultura, à pecuária e à extração de madeira no município, atividades pelas quais contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico e cultural de Tijucas do Sul. Ademais, a matéria observa o disposto na Lei Municipal número 766, 2021, que regula a concessão de honrarias no âmbito do município. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade, legalidade e mérito favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo número 2, 2025, de autoria do Gelson Adriano Klakoski. É o parecer.
Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakowski e relator Adilson Luiz Oliveira. Francisco Bonifácio Lemos, Chico Leme. Agricultor e homem de fé. Francisco Bonifácio Lemos, carinhosamente conhecido como Chico Leme, nasceu no dia 19 de janeiro de 1930, no São João do Piraí, Tijucas do Sul. Embora tenha sido registrado oficialmente no dia 24, desde cedo sua vida esteve ligada à terra, à agricultura e à criação de animais, atividades que não apenas garantiram o sustento de sua família, mas também moldaram seu caráter trabalhador, persistente e profundamente humano. Seu Chico começou a vida na roça, mas logo se destacou trabalhando nas madeireiras da região, utilizando uma junta de bois para puxar toras, símbolo da força e da dedicação que sempre o acompanharam. Casou-se com Maria Margarida Borges no São João do Piraí e juntos viveram no Cerro, hoje conhecido como Confloresta, abarracamento, onde criaram seus primeiros filhos em uma casinha de pau a pique coberta de capim, enfrentando com coragem as dificuldades de uma vida simples e honesta. O casal teve seus primeiros filhos, Maria do Rocio Lemes, Hamilton Lemes e Célia Maria Lemos, enquanto viviam de roça, em terreno arrendado no São João do Piraí. Seu Chico também trabalhou com a extração de erva mate, no auge da produção no município, além de retirar dormentes no mato e levar marmitas para passar a semana inteira no serviço. Sua esposa, igualmente trabalhadora, também dividia o trabalho na roça. Apesar das limitações, seu Chico fez questão de estudar. Foi adolescente para a escola no São João do Piraí, onde aprendeu a ler e a escrever e ainda ajudava a professora com os alunos mais novos. Mais tarde, a família mudou-se para a Várzea, em busca de melhores condições, onde nasceram João Maria Lemos e Roseli de Fátima Lemos. Lá, a vida tornou-se mais difícil e seu Chico buscou novas oportunidades, indo trabalhar na serraria do Sr. Diógenes de Paula, no Vossoroca, um homem que se tornou como um pai para ele. Durante mais de 15 anos, dedicou-se ao trabalho com a madeira, o que lhe permitiu melhorar de vida e fazer suas primeiras economias. Aos poucos, com muito esforço, conseguiu comprar um terreno para ficar mais próximo da serraria e, principalmente, realizar o grande sonho da sua vida, ter o seu próprio rebanho bovino. Com orgulho, passou a trabalhar com o manejo e a venda de animais, uma conquista que simboliza sua luta e amor pela pecuária. Após vários anos trabalhando na serraria, conseguiu comprar um terreno aonde mora até os dias de hoje. No atual terreno, nasceu Reni Aparecida Lemos. Já a nova moradia voltou a lidar com agricultura e pecuária. Mais tarde, além das atividades que desenvolvia, voltou a trabalhar com madeira, ao lado de Benjamin Claudino, novamente utilizando a tradicional junta de bois. A vida, porém, lhe trouxe grandes desafios. Em 1994, perdeu o filho João em um acidente de moto. Em uma homenagem à família, iniciou a tradição de acender uma grande fogueira no dia de São João, algo que João adorava, mantendo sua memória até os dias de hoje. No ano seguinte, ficou viúvo e assumiu com coragem a criação dos filhos sozinho. Homem de fé, seu Chico é um dos fundadores da Capela São Miguel no Pinhal dos Borges. Ajudou e participou também ativamente da construção da Igreja do São João do Piraí, sempre envolvido nas festas religiosas e ações da comunidade. Guardou em sua capela imagens que resgatou da antiga capela do São João, que seriam descartadas. Durante um período em que não havia oficial para entregar documentos na região, seu Chico também desempenhou o papel de inspetor, mostrando seu comprometimento com a comunidade. Hoje, aos 95 anos, leva uma vida pacata, cuidando com carinho dos seus carneiros e demais animais em sua propriedade, que também é conhecido por sua bela cachoeira. Seu maior prazer é estar com a família e frequentar a igreja, mantendo viva a fé que sempre o guiou. Seu Chico Leme é pai de 6 filhos, avô de 4 netos, 3 meninas e um menino, e bisavô de 4 bisnetos, também 3 meninas e um menino. Sua história é um exemplo de superação,
simplicidade, amor pela terra e pelos valores familiares, um verdadeiro legado para as futuras gerações. Concedo a palavra ao vereador Gelson Adriano Klakoski, o cigano, autor do projeto. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, deputado Thiago Bir, a todos os familiares, amigos, autoridades presentes, seu antenor, e principalmente homenageado o seu Chico. Por que homenagear o seu Chico? Hoje eu estou vereador, mas eu sou um agricultor. Então, nada mais justo, na minha primeira homenagem como vereador, eu homenagear um agricultor. Seu Chico é uma pessoa que eu conheci, acredito eu, uns 30 anos. E aquelas pessoas que quando você conversa, você aprende a admirar do nada. Ele sempre foi, hoje não tem a dificuldade dele, mas um contador de histórias. Pessoa que você tem prazer em escutar, que fica guardada na memória da gente. E como agricultor mais velho da nossa região de Pinhal dos Borges, então essa homenagem é para ele, seu Chico Leme. O projeto está em votação. Na sequência, Edilson. Aprovado. 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 Projeto de decreto aprovado determina a publicação do decreto ao legislativo número 2 de 2025. Convido agora o vereador Gelson Adriano Klakoski para entregar o certificado de título de cidadão benemérito ao senhor Francisco Bonifácio Lemos. Agora convido também a família para entregar uma lembrança ao senhor Chico Leme. Nesse momento, assistiremos algumas homenagens ao senhor Francisco Bonifácio Lemos. Existem pessoas que fazem parte das origens da cidade, de tal forma que são como raízes profundas, discretas e essenciais. Pessoas que cultivaram na terra e nas tradições são ligadas à sua vida. Francisco Bonifácio Lemos, ou simplesmente seu Chico Leme, é uma dessas raízes de Tijucas do Sul. Nascido no dia 19 de janeiro de 1930,
No bairro do Santo Monterrey, seu Chico vive intensamente cada fase de uma longa vida, marcada pelo trabalho, pelo afeto e, sobretudo, pela sua honestidade. Embora seu registro seja de 24, nunca esqueceu que se tomou 5 dias antes, mostrando que sempre teve apreço pelos detalhes da sua história. Seu Chico, verdadeiro pioneiro da agricultura no município, hoje aos 95 anos, recebe essa homenagem pelo seu trabalho árduo, simplicidade e força, que marcam e se misturam com a história de Tigres do Sul. Desde muito criança, ajudava sua família na roça, e daí veio a sua paixão pela terra. A alegria de ver os frutos do seu plantio ao longo da vida inspiram todos que conhecem a presença forte do seu Chico. Mesmo com a dificuldade de acesso na língua, seu Chico fez questão de estudar e não mediu esforços. Foi à escola já adolescente e lá aprendeu a ler e escrever, e ainda ajudou sua professora com os alunos menores. Durante a sua juventude, se destacou no trabalho das madeireiras da região, produzindo histórias com a ajuda de bois, ferramentas que ficaram no passado, mas
Piraí, que sempre estava presente nas festas religiosas. Alguns moradores da região lembram com carinho do saboroso tempero de churrasco feito com carinho pelo seu Chico Leme. Seu Chico foi fundamental para o resgate da memória das imagens sagradas que foram recuperadas por ele na demolição da igreja antiga. Seu envolvimento com a comunidade e além, quando ele não tinha oficial para entregar o documento no bairro, era o seu Chico quem assumia essa responsabilidade, servindo ainda como inspetor informal da região. Hoje, há poucos anos de completar seu centenário, leva a vida com simplicidade, como sempre fez. Muito feliz, cuida dos seus carinhos, da terra e dos animais, mas principalmente da família, que é o seu maior orgulho. Em sua empresa, construiu uma capela particular, para que possa sempre agradecer as graças que recebe a cada dia. Em sua propriedade, que é conhecida como uma bela cachoeira, ele e ela seguem assim como as aves, firmes e serenos. Seu Francisco Leme é pai de 6 filhos, avô de 4 netos, bisavô de 4 bisnetos. Seu Chico é um homem que guarda e conta histórias com a precisão de quem viveu de verdade, de alguém que não precisou de muito para ensinar tudo. Seu Chico Leme é mais do que um nome, é uma lenda da região, é um exemplo de honestidade, humildade, força e fé. É parte viva da história rural de Tijucas do Sul, um verdadeiro patrimônio humano do nosso município. Tudo que foi, o que fez, o que é, o que representa para nós, todo o nosso carinho, respeito e homenagem. Obrigada, seu Chico. Às 4 horas da manhã, mexia com boiada, né? Puxava madeira do mato, né? E ele tinha os boi da canga, como eles diziam naquele tempo, né? E daí ele levantava às 4 horas da manhã, chamava os bois tinham nome, né? E ele chamava os bois se reuniam. Aí ele punha a canga, né, como dizem, né, aquele negócio que põe no pescoço do boi, né, e daí se arrumava e ia para o mato trabalhar, né. Ficava às vezes a semana, né, no meio do mato, trabalhando com a madeira, só vinha sábado para casa, né. E então, era assim a vida dele, toda a vida, né, sempre trabalhando e lutando. Estamos aqui muito felizes da vida, porque graças a Deus o meu irmão Francisco está bem, né, com essa idade e tudo, a gente está muito feliz com ele, né. Ele é o meu amparo, né, o meu amigo que me criou, porque quando eu era pequenininha, ele era mais velho, né, e ele cuidava de nós, né. Então a gente tem muito apreço um com o outro, né. E eu estou muito feliz de ter ele como irmão e estamos aí na luta, né? Até o dia que Deus quiser, né? Graças a Deus que Deus permitiu essa graça para a gente, né? Então é isso aí, né? Sou filho do Francisco, Hamilton, trabalhei muito na lavoura, na época com cavalo, tomando terra, também com panilha no mato, gastando tora, com boiada. E daí um homem muito trabalhador, como a maioria do povo conhece, sabe tudo. Então, depois que eu perdi o filho por causa
e tal. Ali, daí a minha mãe já era bastante doente e tinha problema de coração e tudo, falta de fôlego e tal. Daí eu batalhando para cá o resto da família e tal. E foi esse tipo de coisa aí, olha. Bem sofrida a coisa aqui. Mas eu agradeço o velhinho aí por a educação que deu para nós também e tudo, esse tipo de coisa aí. Então, quando era para vacinar as vacas, eu ajudava a trazer até a mangueira. Só que na mangueira eu não ajudava eles por causa que eu era muito medrosa, né? Então eu entrava lá na mangueira, se uma vaca olhasse para mim, eu já saía gritando aí. E eles brigavam comigo, então eu não ia ajudar. Nós começamos a trabalhar na roça desde o tempo da paz. Nossos 8 anos para cá, nós sempre trabalhando na roça. A maioria só tinha ficado para serra. Às vezes a gente queria vacinar ou passar com remédio, tinha que ir buscar eles lá no campo. Nós, as irmãs com ele. Aí a gente ia para a roça e ele ficava mais em casa, né? Nós que o mano arava, riscava, a gente plantava, né? Aí meu pai sempre ficava limpando os covachinhos dos pinheiros aqui, né? Na beira dessas cercas aí, né? Então, meu pai, né, que eu vi, né, eu só a bebê dele, a criança dele, né, eu vi, primeiro que eu vi ele contando, né, para os outros sobre a dificuldade que ele teve de criar, principalmente os 3 primeiros filhos, os mais velhos. Aí, né, depois, quando eu vim, fiquei muito pouco tempo com a mãe, né, pouco tempo que eu falo, não, fiquei, acho que 19 anos, ela já faleceu. Aí eu só tive o carinho, né, o cuidado do pai. E aí, antes, então, quando eu era pequena, ele trabalhava ainda na época com os bois, né, no mato. E aí, diz, né, conta minhas irmãs, que por ele ficar a semana inteira, às vezes 15 dias fora de casa, eu ficava doente, né, porque eu queria o pai, e era muito apegada com ele. E resumindo, foi o que o final dele pedia as contas, né, e sair lá do serviço, lá do mexer com os bois, foi por minha causa, né? Então, por isso, um tanto do meu grande orgulho que eu tenho desse meu velhinho, desse meu herói, que hoje nós chamamos nossa criança. A Meisiane, eu sou neta, né, do Francisco, né, mais conhecido como Chico Leite, né? Eu sou a neta mais velha dele, tenho mais 3 irmãos. Então, assim, na nossa infância, o que mais se recorda, assim, pra gente são as histórias, né? Ele gostava muito de contar as histórias dele, ou da vida dele, ou da vida de alguém que contava histórias pra ele, né? Então, ele contava muito. Tinha histórias que eram marcantes sobre a vida dele também, que ele gostava
assim, ele é uma pessoa muito, né, que dá um exemplo muito bom pra gente, porque ele trabalhou muito, né, digamos assim, um trabalho que não foi fácil, né, era tudo assim, a agricultura era muito sofrida, né, então ele trabalhou muito pesado para construir e para conseguir tudo que ele tem hoje, né, é muito orgulho assim pra gente. O meu nome é Lívia, eu nasci no Luísa. Tchau. Então vamos lá, uma salva de palmas. Senhor presidente, demais vereadores, deputado Tiago, ao cumprimentar a mesa, estendo o cumprimento a todos, principalmente a família do Chico Leme, que bela família, seu Chico. E a minha missão ficou um pouco difícil aqui, depois de ver tantos depoimentos tão ricos e me emociona e talvez até embargue a voz, mas vamos seguir. Me foi dada a missão de falar um pouquinho do seu Chico. E antes eu queria parabenizar ao vereador responsável pela iniciativa de homenagear um agricultor simples, honesto, trabalhador. Não é todo dia que uma comunidade, um município tem a oportunidade de homenagear, de dar valor a uma pessoa, assim, uma pessoa tão especial. Eu, pelo menos, vejo uma pessoa tão especial que normalmente não é lembrada para esse tipo de homenagem. E mais ainda, homenageá-lo em vida, né? E isso enriquece ainda mais, ver o seu Chico pegando o título, né, de cidadão benemérito, importantíssimo do município, e em vida. Parabéns! E que essas iniciativas se perpetuem aí na nossa Câmara. Conheci o seu Chico quando comprei a minha propriedade próximo ali no Pinhal dos Borges, e me foi apresentado por um amigo já falecido, Roosevelt Andrigueto, por conta dos carneiros que eu estava começando a criar, e o seu Chico me ensinou então a carnear os carneiros, criar, cuidar, etc. E a gente fez uma amizade muito boa. Como bem disse a neta dele, Enesiana, que eu nem a reconheci depois de tanto tempo, eu adorava ouvir as suas histórias em volta do fogão. Essas histórias, pena que eu convivi pouco com a sua esposa, seu Chico, que é minha prima. Depois de muito tempo, agora, na pandemia, estudando a minha árvore genealógica, descubro que sou primo da sua esposa. Então, tenho um grau de parentesco com vocês, com o Rocha ali, e com tantos outros, com o prefeito, com tantos outros aí, né? O meu pentavô lá, Pedro Borges de Alexandrino, deixou lá uma raiz grande ali na região do Pinhal dos Borges. E esse mundo é muito pequeno, a gente acaba sendo atraído por alguma força divina para aqueles lugares especiais.
lugar que o seu Chico construiu lá no meu vizinho, lá no Pinhal dos Borges. Não vou me estender aqui, porque tudo que de importante que podia ser dito já foi comentado. Só quero destacar a sua correção. Sempre foi um homem correto, firme, trabalhador, formou uma família maravilhosa, mas o seu Chico tem a maior riqueza hoje, uma riqueza que muitos buscam, que é essa paz de espírito, essa tranquilidade, resumido na palavra simplicidade. A vida pode ser mais simples, e se alguém quiser, né, se o Bill Gates está precisando de paz e quiser me perguntar um dia onde encontra a paz e a paz e a tranquilidade, eu digo para ele: fale com o seu Chico Leme, né? Ouça as suas histórias, tá? Veja a sua vida, conheça Tijucas do Sul, esse paraíso, e aí você encontrará o verdadeiro sentido da vida com essa simplicidade. Parabéns, seu Chico, parabéns à Câmara. Obrigado por ter me dado essa incumbência de última hora, né, de poder homenagear o seu Chico. Eu me sinto muito lisonjeado. Um abraço a todos. Agora com a palavra, nosso deputado estadual, Thiago Bir. Gente, muito boa noite. Uma grande satisfação, alegria poder participar dessa sessão solene em homenagem ao seu Francisco Bonifácio Lemos, nosso Chico Leme, que é amplamente conhecido. E isso é a prova aqui, né? Nessa terça-feira, 18 horas, casa cheia aqui na Câmara para acompanhar essa linda história do seu Chico, que passou aqui, esses comentários da família, que foi muito legal, os filhos, a filha, os netos, colocando todo o seu carinho e a sua história com o seu Chico. E essa história que se mistura com a minha família também, né? Com o meu vô Diógenes Ferreira de Paulo, o seu Diógenes, tem uma história muito grande aqui. Essa história eu vou deixar para o meu tio, para o Miguel ali, que vai falar logo após aqui, contando essa história, essa relação da minha família com a família do seu Chico. Então a gente fica muito feliz de poder participar aqui, cumprimentar aqui os nossos vereadores por essa proposição, em especial aqui ao vereador Cigano, por essa sua primeira indicação, Cigano, né? E parabéns por escolher aqueles que representam muito bem a nossa Tijucas do Sul, representam muito bem a agricultura. Eu sei que também, né, você faz parte da agricultura, a agricultura que é essa grande vertente de Tijucas do Sul, e podendo ser representada aqui pelo seu Chico. Cumprimentar também de modo especial aqui ao Juliano, nosso presidente da casa, aqui, a Sandra, ao Dilson, Cebola, Célio, ao Ricardo e ao Luiz também, que sempre estão trabalhando em prol de Tijucas do Sul e fazendo as homenagens também aqui merecidas, além de todo o trabalho dos vereadores, como fiscalização, no dia a dia, com o trabalho de indicação, no dia a dia cobrando o executivo, trabalhando lado a lado, junto ao prefeito Gringo, junto ao vice Claudemir e toda a equipe, mas também fazendo esse trabalho de homenagem àqueles que realmente fizeram a diferença. E eu não tinha como não apresentar também uma menção honrosa, e fiz isso também dentro da Assembleia Legislativa. E eu vou ler aqui, ó, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do deputado Thiago Bir, concede votos de congratulações a Francisco Bonifácio Lemos em reconhecimento aos serviços prestados ao município de Tijucas do Sul, Curitiba, 13 de maio de 2025. Então essa também, seu Chico, é uma homenagem da Assembleia Legislativa também, que eu pedi aqui licença, né, pro Cigano para fazer justo, que era uma justa homenagem, né, Cigano, para que a gente pudesse fazer em conjunto. Então, dessa forma, fica a Câmara Municipal e a Assembleia fazendo essa homenagem para o senhor. Eu vou pedir licença, após a minha fala, até pedir para o Juliano para poder falar um pouquinho. Hoje é a terceira sessão que eu participo, 2 da Assembleia aqui, e vou para a 4ª agora também em São José dos Pinhais, que é semana alusiva à comemoração ao Dia dos Enfermeiros. Então, também uma justa homenagem a todos que fazem a diferença na saúde pública, nossos enfermeiros, que muito
muitas vezes nos cuidam, fazem todo um cuidado com a saúde pública, então a gente vai estar participando lá. Mas não podia deixar de participar aqui, ao seu Francisco e à família. Meu abraço e que o seu Francisco tenha, né, que Deus abençoe. Eu vi que é um homem muito devoto, um homem que é muito religioso, isso também faz toda a diferença. Então, parabéns, que Deus abençoe sempre aí, seu Francisco. E se eu permitir, Juliano, posso fazer a entrega agora ali? Obrigado, deputado, pela presença. Agora convido o senhor Miguel Ferreira de Paula para o uso da tribuna. Senhor presidente Juliano, boa noite, demais vereadores, ao nosso grande amigo homenageado Chico Leme, toda a família dele, convidados. Primeiro parabenizar o Gelson pela essa brilhante iniciativa de homenagear o nosso amigo e sempre companheiro Chico Leme. Também dizer da emoção até de encontrar novamente aqui o nosso amigo Antenor Batista. Antenor Batista, que foi companheiro de câmara do meu pai, lá nos anos 64, né, Antenor? 64, foram vereadores juntos no município. Posteriormente, o pai foi a vice-prefeito e depois nós mudamos para São José. Então, agradeço por essa oportunidade de poder falar um pouquinho da história do meu pai, juntamente com o Chico, né? E dizer que, apesar do meu pai ter nascido em São José, quando ele tinha 9 anos, o meu avô se mudou para Vossoroca. Mas ele chegou no Vossoroca antes da estrada e antes da represa. Estava ainda fazendo a estrada, né? Tanto que a primeira casinha que eles fizeram lá do rancho, lá, quando saiu a represa, ele teve que mudar de lugar porque ficou embaixo da água. Daí ele mudou bem na esquina da estrada com a represa, o que passou a tornar mais tarde o restaurante, que era do meu avô. Paralelamente ao restaurante, o pai sempre, desde criança, a primeira profissão do meu pai, ele sempre acompanhava, também ele cuidava da plantação para sobreviver, né? Milho, que a criação, plantar tudo. Mas quando ele começou a trabalhar, e a forma, na época, de fazer algum dinheiro, de poder ter um recurso extra para se levar para casa, para sustentar alguma coisa, era extraindo madeira. Então, na época, tirava ainda, as serrarias ainda não existiam, o pai dele tirava ainda aquelas
dormento para estrada de ferro, pontes, poste para iluminação, tudo ainda farquejado, esquadrejado a machado, né? E lá naquelas serras, lá ele já, com 14 anos, já lidava com o arrasto também de madeira, tirando e fazendo e trabalhando sempre nessa atividade. Até que lá no início dos anos 60, resolveu montar a própria serraria e continuou lidando. E ele recorreu ao São João do Piraí para buscar alguns funcionários. Lá ele trouxe o seu Nivaldo Luz, o seu Pedro Siqueira Frigênio e o nosso amigo Chico Leme. Chico Leme que ia lidar com os bois. Na época o trator era muito difícil, muito caro, nós não tínhamos. Então o início da serraria foi extraindo madeira justamente com boi. Nós tínhamos 4 juntas de boi, né, seu Chico? 4 juntas de boi. E ela falou dos nomes, que chamava os boi pelos nomes, realmente. Eu não lembro de todos, mas de 3 ainda tenho lembrança, que seriam o Sereno, o Beleza e o Chupim. Então esses 3 eram os boi que o Chico Leme lidava na época, né? Então, uma pessoa assim que tinha um carinho muito grande do meu pai, um respeito pela pessoa, a pessoa de valor, de grandes valores morais e de conduta, de um coração maravilhoso e um profissional de mão cheia, porque as condições de trabalho da época, sair de casa, ir por meio do mato, ir num rancho improvisado, passar a semana, não era fácil, fazendo a própria comida, tudo. E o Chico fazia. E era aquele funcionário que você determinava, chegava no final de semana, realmente o que ele podia fazer estava lá feito. Se dedicava, cuidava da criação, cuidava da forma, se cuidava. Então, assim, ele tinha esse carinho profissional realmente de mão cheia dentro dessa função de ser um boiadeiro, que não era fácil lidar com boi. Nessas serras, e tirar toras grandes, abrir picada, realmente tinha que ser pessoas assim, muito despojadas e determinadas a um trabalho. E o seu Chico sempre foi. Então, teve muito carinho, eu era criança, e me recordo ainda da presença dele, da convivência com o seu Chico. Tanto que agora, depois que meu pai faleceu, na retomada, que eu voltei lá a tomar conta da chácara, eu fiz questão de um dia ir visitar o seu Chico lá na casa dele, relembrar algumas coisas, pelo carinho que a gente acabou adquirindo também pela pessoa do seu Chico. Então, foi muito bom. Eu ainda tenho como recordação também, elas falaram das filhas, da casa da várzea. Uma vez vamos levar seu Chico no sábado à tarde até na várzea, ainda tenho uma visão ainda daquela casa que ele tinha ali antes de se mudar para Bossoroca da Várzea. Então, muito presente e parabéns, realmente a trajetória dele, a forma como ele chegou, criou os filhos, tem seu cantinho lá, e hoje recebendo a sua homenagem, em nome de todos os agricultores do município, nos alegra por ser um grande merecedor da sua homenagem. Mais uma vez, parabéns, Gelson, parabéns à família. E seu Chico? Seu Chico, meu carinho e o meu muito obrigado por tudo que você fez junto com meu pai. Obrigado, seu Chico. Obrigado a todos. Agora convido o professor Hamilton Claudino para o uso da tribuna. Não vou me alongar, então boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar o Gelson por esse gesto,
homenagear um agricultor, uma pessoa trabalhadora do meio rural, é um gesto que eu nunca vi. E eu reforço aqui as palavras do meu amigo Anderson. É uma homenagem que eu nunca vi. Ouvi muitas homenagens públicas para artistas, para jogadores de futebol, para cidadãos. Não vou tirar o mérito de nenhum, que são famosos, e muitas homenagens a pessoal da área médica e tal, e tal. Mas para um agricultor, eu nunca vi. É a primeira homenagem que eu vi nesse sentido. Portanto, eu parabenizo essa Câmara pelo gesto de você pensar assim e pela votação de todos unânimes em conceder esse título ao seu Chico. Falar do seu Chico aqui eu nem vou falar, porque já foi dito até demais por tanta gente que eu talvez não fosse nem ao alcance de todos que falaram aí sobre o seu Chico. Então, eu gostaria de dizer que uma historinha. Quando eu tinha 10 anos, lá no Ingá, tinha um pichirum do meu pai. E o pessoal, pichirum ou mutirão, muita gente se reunia para capinar, ou carpir, como se diz o caboclo. Então, ia chegando o pessoal de manhã, vários chegando, de repente chegou um enxadeiro, com uma enxada muito bonita, bem encabada, e ele disse: ô seu Chico Leme, eu tinha 10 anos mais ou menos, com esse enxadeiro aí nós carpimos todas as roças. Então isso é um testemunho do que tudo for dito aí para o seu Chico Leme, homem do trabalho, da enxada a boiadeiro, a carroceiro e tudo mais que foi dito aí. Portanto, eu fico muito feliz em vir aqui falar do seu Chico. Não vou me estender, porque tudo que deveria ser dito já foi dito. Mas não posso falar sobre o trabalho dele com meu irmão Benjamin, que ele trabalhou lá, porque eu não só sabia que ele trabalhava lá, o Benjamin. O Chico Leme está fazendo esse trabalho para mim, mas nessa época eu não tinha conhecimento. Quando eu comprei a área lá do Parque Araçá, que é o Araçatuba, lá no Rio do Pojo, aí logo em seguida eu me encontrei com o Chico Leme. Então, muitas vezes eu precisei dele, até inclusive para fazer a homologação do uso capião da área, que não tinha ainda definido umas partes lá. Ele foi de testemunha com muito agrado. E também, muitas vezes seu Chico, está sobrando areia na beira daquele rio. Eu ia muito lá por causa das cachoeiras. É uma área fantástica onde ele mora, uma conservação muito bem cuidada, tem as pastagens, tem a mata nativa, o rio Pinhal. Então, nas enchentes fazíamos montoeira de areia. Eu ia lá tirar aquelas areias. Quanto que é, seu Chico? Nunca me cobrou. Precisava passar uma corrida lá, seu Chico, não dá para passar aí? Dá para passar. Entende? Então, é uma pessoa prestativa, um amigo, uma pessoa que foi muito bem, digamos assim, acolhida aqui e merece todo o nosso carinho. E muita coisa a gente poderia ir relembrando, mas já foi dito aí. Um grande abraço, seu Chico, e estamos lá ainda vizinho. Se precisar de mim, estou à disposição. E muito obrigado a todos aí. Agora quero convidar aqui a Reni, filha do seu Chico, para fazer uso da tribuna. Eu quero cumprimentar também em nome do meu pai, né? E irmãos, todos que estão aqui presentes. Hoje é um dia muito feliz, principalmente para nós, filhas e filhos, parentes e amigos.
o senhor Francisco Bonifácio Lemos, conhecido na nossa região como Chico Leme, e a homenagem feita a ele ao nomeá-lo como cidadão benemérito de Tijucas do Sul, indicada pelo vereador Cigano e aprovada pelos vereadores. Que somos muito gratos, representa não somente o reconhecimento do trabalho árduo e da dedicação de um homem, mas também celebra todos os agricultores familiares, que, como ele, são os verdadeiros pilares da comunidade de Tijucas do Sul. O nosso pai nos ensinou a trabalhar com dedicação para tirar o sustento, o cultivo da terra, e é o que seguimos fazendo. Com ele também aprendemos a cultivar, sem destruir a natureza, preservando as matas, principalmente nas serras e em volta dos rios e nascentes. Aprendemos que a agricultura vai além de plantar e colher, é sobre cuidar da vida, preservar a natureza e alimentar os nossos sonhos. Nosso pai dedicou sua vida ao trabalho do campo, garantindo que a nossa família sempre tivesse alimento na mesa. Cada semente plantada, cada colheita realizada, representa não apenas o sustento, mas um legado de amor pelas terras e pelas pessoas. Agradecemos profundamente a cada um de vocês que proporcionaram esse momento, que será eternizada nas tradições da nossa família, e compartilhamos com todos os agricultores da região para que possam continuar sendo reconhecidos e respeitados. Muito obrigada a todos. Então, agora vamos começar a palavra livre. Começa, Ricardo. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite ao público que nos acompanha através das redes sociais, colegas vereadores, vereadora. Principalmente hoje, nesta data aí, sou Chico Leme, parabenizar por esse grande reconhecimento, parabenizar o vereador Cigano pela indicação. É bom sempre a gente frisar que quando a pessoa é reconhecida em vida, né, feito as homenagens. Então, é uma bela atitude. Parabéns a toda a família do seu Chico. A gente conheceu a história do seu Chico, a gente estudou junto com as suas netas, né? A gente teve sempre essa convivência de saber um pouco mais da história do seu Chico. O seu Chico também foi descobrir que também foi boiadeiro junto com o meu bisavô, o seu Elias Maia. Também aí fez parte um pouco aí da questão da minha família. Então, só tenho a parabenizá-lo, mais uma vez, a toda a família, por essa figura aí que hoje é reconhecida como cidadão benemérito de Tijucas do Sul. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite ao seu Francisco Bonifácio Lemos. Nesta semana que eu fiquei sabendo exatamente o nome do seu... Para nós ainda era Francisco Lemes. Não sabia do Bonifácio. Mas é com muita alegria aí que participamos hoje desta sessão, né? Parabenizo aqui ao vereador Cigano pela iniciativa por essa linda e merecida homenagem, né? Quero dizer aqui que também me sinto assim feliz, até porque a gente, embora tenha pouca idade, mas as histórias do seu Chico não é só a que a gente está ouvindo hoje, né? Mas o meu avô, que tinha exatamente a mesma idade do seu Chico, por muitos e muitos anos, fizeram a subida e a descida do gado lá na propriedade do seu Chico, né? O Pedro Cordeiro, né? A família ali conheceu, e eles eram muito amigos, e também participou um pouco dessa jornada do seu Chico. Então, quero dizer aqui que é difícil até da gente falar, mas fácil de abrilhantar essa linda homenagem. Parabenizo a família, vocês são
especiais na vida dele e ele na vida de vocês. Então, muito obrigado aí a todos que aqui estiveram. Parabéns à família, parabéns ao seu Chico por essa homenagem muito merecida. Obrigado a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos presentes, uma boa noite todo especial aí para o seu Chico Leme e para toda a sua família. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra hoje estar participando dessa sessão solene. Já tinha ouvido falar bastante do seu Chico Leme, mas não tinha conhecimento de toda a sua trajetória e acompanhando atentamente, em vários momentos me emociono. Também me emocionei. Também fui criado por meu avô, que também veio da agricultura, e em muitos momentos eu via naquele vídeo a imagem do meu avô, finado avô, que Deus o tenha. Então, fico muito feliz de poder participar desse momento, de proporcionar essa alegria, tanto para o senhor como para toda a sua família. E o que eu posso dizer para o senhor é que pedir para que Deus abençoe grandemente a vida do senhor, a família de vocês e conceda muita saúde. Seria isso, boa noite a todos. Uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite especial ao seu Chico Lemes. E em seu nome, também cumprimento a todos os familiares e os amigos aqui presentes. Que hoje, graças a Deus, a casa está cheia de amigos e familiares do seu Chico Lemes. Mas o que falar? Eu, particularmente, não conhecia o seu Chico Lemes. Conhecia só de ouvir falar. Mas tive o prazer de conhecê-lo hoje. E também, como o vereador disse, me emocionei também na trajetória de vida. Sei que hoje as coisas estão um pouquinho mais fáceis, mas antes tempo, no tempo do seu Chico Lemes, as coisas eram bem mais difíceis. Olhando ali a trajetória, quando ele perdeu a sua esposa e continuou cuidando dos filhos, ter que deixar os seus filhos em casa e sair para o mato, ficar uma semana para poder sustentar a família. Sei bem o que é isso, porque também perdi minha esposa em 2014, sei o que é ter que deixar o filho em casa e sair para poder sustentar uma criança, sustentar a família. Então, sei mais ou menos o que o seu Chico passou. Também a perda do seu filho. Então, podemos até imaginar o esforço e a dificuldade do que o seu Chico passou. Mas em nenhum momento a gente percebeu ali um recuo e o desânimo do seu Chico. A gente percebeu nos vídeos ali sempre a disposição em continuar lutando, trabalhando, batalhando, mantendo sempre a honestidade e a fé cristã. Então, por isso, parabenizo o seu Chico e também toda a família pelo legado que ele vem deixando a toda a família. E tenho certeza que esse aprendizado, essa educação e esse legado, tenho certeza que toda a família vai levar para sempre. É uma coisa que a gente não esquece, é o que os pais passam para a gente. E o que o seu Chico Leme tem passado a toda a família, uma coisa que eu tenho certeza que é inesquecível. Mais uma vez, parabéns, seu Chico Leme. Também quero parabenizar o vereador Cigano pela proposição. Como o professor Hamilton mencionou, a gente costuma ver homenagem a político, a jogador de futebol, a artista, mas é pela primeira vez na história de Tijucas que eu vi também uma homenagem a um produtor rural. Mas tenho certeza que não vai ser o último. Esse é o primeiro de muitos produtores que serão reconhecidos nessa casa. Mais uma vez, seu Chico, parabéns. E seria isso. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos os presentes, a quem nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de saudar o presidente Juliano, os vereadores aqui presentes, o nosso ex-prefeito e eterno prefeito, senhor Antônio Batista, o meu professor Hamilton, né, que eu tenho muito orgulho, fui sua aluna, e também sei dos seus aprendizados aqui dentro do nosso município. Gostaria também de saudar o filho do seu
do seu Chico, o senhor Hamilton, né? Em seu nome, senhor Hamilton, eu cumprimento todos os seus familiares, seus irmãos, seus filhos, netos, né? E todos os parentes que aqui estão presentes. E também saudar os amigos do seu Chico, né? Que estão aqui. E parabenizar aí o seu Chico pela homenagem, o seu Francisco, de quem eu tenho muito orgulho de estar aqui falando também. Sou neta de produtores rurais, sei muito bem do que estava falando ali das histórias. Os meus avós também eram amigos, inclusive lá da comunidade do São João do Piraí, onde era vizinho do São João. Lembro-me bem também da igreja que tinha lá. Então, as histórias aqui passadas foram lembrando também as histórias da minha família, que muito contavam as histórias do seu Chico, né? Histórias honestas, humildes, de muito trabalho, inclusive dos pichiruns. Faziam negócios, né? Então eu escutava muito falar. Também tive a oportunidade de estudar na mesma época que a Reni, e lembro-me bem, né, Reni, a gente conversava muito sobre a comunidade, sobre as histórias delas, das irmãs, né? Então eram histórias emocionantes e de muito, muito trabalho. E que orgulho, né, poder aqui homenagear o seu Chico em vida, né? Fazer essa homenagem como agricultor, homem honesto, homem de fé. E também tive a oportunidade de visitá-lo no ano passado, onde vi todo o seu patrimônio construído com muito, né, carinho e com muito trabalho. E lá conversamos um pouco, levei meu pai junto. E ele conversaram, né, meninas? Lembram das conversas? E ele interagiu e eles, nossa, conversaram muito, assim. Foi muito bacana e a gente já ouviu bastante história. Inclusive, não conseguimos ir embora, porque as histórias eram muito emocionantes, né? De muito trabalho, né? Então, é um orgulho homenagear e meus parabéns, né, ao vereador Cigano, por fazer essa homenagem, ter essa sensibilidade. Ele também é um agricultor e homenagear um agricultor que deixa aí muitas histórias para nós de vida, né, de exemplo, né, inclusive da capela que ele tem lá dentro da propriedade dele. Tive a oportunidade de ir lá também fazer uma oração junto deles. Então eu quero parabenizar a todos, dizer que é um orgulho fazer parte desta homenagem e dizer que Deus abençoe o seu Chico aí com muita saúde, né, com muita paz, essa paz que ele nos transmite a cada minuto aqui que ele está aqui. Então eu vejo essa paz dentro dele e eu vi muitas pessoas emocionadas no plenário aqui. Então isso demonstra o quanto ele é importante para a família, para a comunidade e para os amigos. Então parabéns e que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite vereadores, vereadora, boa noite presidente, boa noite às autoridades presentes, né? Lembro-me do professor Hamilton também falando ali da questão que eu também fui aluno do professor, né? Nós tínhamos a aula de técnicas agrícolas, né? Então a gente também foi criado na roça e a gente lembra de situações de pichiruns, né? Onde que a gente acompanhava desde pequeno também, filho de agricultor, né, neto de agricultor, então a gente acompanha desde que nasceu aqui em Tijucas do Sul todas essas histórias. E falando do seu Chico, né, eu mesmo particularmente conheço bem o seu Hamilton, né, e o seu Chico mesmo, eu tinha visto ele uma vez, duas, mas assim, não tive uma convivência e não conhecia ele. Mas quem me falou muito bem do seu Chico, sempre falou, sempre fala, até convidei para vir hoje, que foi meu pai, né? E conheceu o seu Chico há muito tempo, no tempo que ele trabalhava com Odissenha, fazia as entregas, eu acho que ele trabalhava e levava, fazia os pedidos, né? E entregava lá daqueles lados, lá do pé da serra, lá, né? Então meu pai sempre falou da honestidade e de como o seu Chico foi um homem muito trabalhador, né? E essas homenagens, que bom que acontece assim em vida, como o nosso amigo Anderson falou, né? Que mais homenagens assim seja feita aqui nessa Casa de Leis, né? Porque é a casa do povo, a casa de nós participarmos, né, dessas homenagens, né? Que bom estar participando dessa homenagem do seu Chico, 95 anos. Quem dera, né, se Deus nos conceder uma saúde para chegar à idade do seu Chico, né? E assim a gente pensa, né? Quem sabe, né? Só Deus sabe do futuro, né? O futuro a Deus pertence. Então, parabéns à família, parabéns ao seu Chico, parabéns ao vereador Gelson por essa
atitude valorosa, né? Que além de valorizar a pessoa humana, também o agricultor, né? O seu Chico hoje representa aqueles agricultores que iniciaram em Tijucas do Sul com muita dificuldade. Na época era tudo manual, não existia nada de maquinária, então era tudo manual, né? Eu passei por um tempo assim também, trabalhando dessa forma, né? Mas lógico que dali para frente foi só evoluindo, né? Mas parabéns mais uma vez ao Gelson, né? Parabéns à família, a todos os convidados, amigos, né? E a todos que representam aos agricultores, né? Que Deus abençoe a todos e sempre conceda força, coragem e serenidade para continuar a vida assim. Parabéns. Boa noite a todos que acompanham nós pelas redes sociais. Boa noite novamente a todos dessa casa, parentes, amigos. E fico feliz de saber que eu não errei a homenagem, pelo tanto que essa casa está cheia. E, como eu falei já hoje no início, Chico Leme é uma pessoa que eu não sei porquê, mas eu aprendi a admirar. Desde o tempo que eu iniciei meus trabalhos na Comunidade do Pinhal, o Nho Chico, como eu chamava ele, sempre foi a pessoa que nós aguardava para temperar o churrasco. Todo mundo fala que o churrasco de festa é muito bom, né? Não sei porquê, é diferente mesmo. Mas o Nho Chico, até quando a saúde deixou, ele era oficial temperador de carne da nossa capela, que foi um dos mentores da nossa capela, ajudou na construção, que era um sonho do meu falecido avô, que até inclusive a semana, por coincidência, eu consegui homenagear nomeando uma rua em nome dele. E Nho Chico é uma pessoa que conheceu o meu avô, me contava histórias. Então eu vinha lá de São José e conheci o Nho Chico com meu pai ali matar um porco, matar um boi. Então eu aprendi a conhecer o Nho Chico, a conversar e, que nem eu falei, fui admirando. Me tornei agricultor numa altura da minha vida. Como eu falei, hoje eu estou vereador, mas eu sou agricultor. Então, desde o primeiro dia que eu sentei nessa cadeira, quando me falaram que existia essa homenagem do cidadão benemérito, a primeira pessoa que veio na minha mente foi Nho Chico Leme. Primeiro, por ser agricultor, eu não deixaria de homenagear um agricultor, nada contra outras profissões, mas eu sou agricultor, eu não teria como não homenagear um agricultor. E uma pessoa em nossa comunidade hoje de raiz, de mais idade, que sabe contar as histórias, histórias de boi, que eu sempre gostei de escutar, o Nho Chico contava. Então, como falei, eu aprendi a admirar ele. Então, parabéns a toda a família, parabéns, Nho Chico, de volta, prazer eu poder homenagear o senhor em vida, e parabéns a todos os agricultores. Boa noite a todos, boa noite a você que acompanha nós pelas redes sociais. Quero aqui registrar a presença aqui do nosso ex-prefeito, Antenor Batista, e também o seu filho, o ex-vereador aí, Romildo Batista, o vereador mais novo da história de Tijucas do Sul. E agradecer principalmente a todos os amigos do seu Chico, que para uma terça-feira vir aqui para escutar a história dele, porque esse homem aí marcou a história mesmo. Vendo esses relatos aí, eu não tenho muita história com o seu Chico, mas eu puxei caixa de compras, assim como teu pai, na casa do seu Chico. Quando comecei a trabalhar no supermercado, fazia sempre entregas lá. Tenho um pouco mais de amizade com o Hamilton, mas vendo os relatos, as fotografias e a história, não tem como deixar de parabenizar o Gelson, o cigano aí, que ficou até emocionado no final da fala, em homenagear um agricultor como o seu Chico. Tudo que ele fez aqui, tudo que mostrou, dá para ver que ele nunca desistiu. Sempre foi em busca de algo melhor, sempre pensando na família. Eu acho que esse é o maior legado que a pessoa pode deixar na vida. Então, quero aqui agradecer a ele por nos proporcionar um momento desse. Eu, como presidente da casa, quando
o Cigano falou, ó, vou homenagear o Chico Leme. Lembrei da história dele sentado lá, fumando o cachimbinho dele na porta. Falei, cara, não tem pessoa melhor para você homenagear a não ser ele. Então, quero aqui parabenizar a família, agradecer também e desejar muitos e muitos anos de vida e saúde aí para o seu Chico. Muito obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e agora vamos para o lanche.